Oi, tudo bem? Estou de volta depois de sempre os meus tempos, meus hiatos são um pouquinho longos, mas eu estou aqui hoje para fazer um vídeo sobre uma deusa que é muito importante dentro da minha prática, é uma deusa muito querida para mim e ela pode ser uma grande companheira para nós, nos apoiando durante esse tempo da pandemia. Eu estou falando da deusa Sekhmet. Eu trabalho com Sekhmet desde o ano de 2003 e eu me aproximei dessa deusa por uma abordagem neopagã. Então é muito importante, eu estou começando avisando nesse vídeo que eu não sou quemética, eu não sou estudiosa da magia e das tradições egípcias, então não é deste lugar que eu estou falando. O meu encontro com ela se deu em 2003, dentro de trabalhos já de magia e de bruxaria, e desde esse período que eu venho estudando sobre essa deusa, buscando contato com ela, buscando contato com os sacerdotes dela nos planos interiores. E depois de 17 anos desta amizade, digamos assim, né? Eu hoje me considero uma sacerdotisa de Sekhmet, mas jamais em moldes reconstrucionistas. Ela se mostra, na verdade, muito adaptável e receptiva para as nossas formas contemporâneas de devoção, de culto, de parceria, desde que a gente respeite alguns princípios e que ela, digamos, vá com a nossa cara. Sekhem, que é de onde vem o nome dela, quer dizer poder original, que surge do nada, do caos original, no instante da criação. Para os egípcios, essa força é da polaridade feminina. E eles veem, então, o calor, a luz, o fogo e o sol como doadores da vida. A deusa é uma manifestação visível desta força doadora da vida, dessa Sekhem. E Sekhem, então, quer dizer esse poder, essa força criativa original, e esse sufixo é et no final, quer dizer feminino, quer dizer ela. Então, Sekhmet, ela poderosa, a toda poderosa. Essa é uma das formas de compreender esse título, que não é nenhum nome, é um título que ela tem, né? Então, da mesma forma que Isis, na verdade, o nome dela é Aset, e que Bast é Bastet, também essa parte é discutível, mas enfim, por questões de serem deusas, né? Então, tem esse sufixo et no final. E ela incorpora os dois lados da força, dessa força criativa original. Ela incorpora tanto a parte protetora quanto a parte destruidora. As deusas solares no Egito eram chamadas de olho. E olho também é uma palavra feminina para eles, né? Deusas do olho, né, solares, elas todas precisam ser aplacadas. E isso é fácil de entender porque elas são entendidas como sendo o próprio sol. O próprio sol é esse olho de fogo. E então, como o sol no Egito era muito forte, podia causar destruição e também causava vida, né? Então, facilmente ele ia de um lado para o outro e podia se tornar um risco e uma força destrutiva. Essas deusas solares são todas, vêm dentro desse combinado aí de precisar serem aplacadas. Os mitos principais de Sekhmet. O principal mito dela é tipo o momento de pior comportamento que ela poderia ter tido, que é o mito da destruição da humanidade. Ela foi chamada por Ra, que é o pai dela, para punir os seres humanos, porque Ra estava considerando que os humanos estavam muito desobedientes. E aí ele chamou a filha dele, que é pura fúria, para ir cumprir essa destruição da humanidade. E aí, no meio do processo, ela é muito sanguinária, muito destrutiva. Ra se apavora com o que ele mandou fazer, ele volta atrás, ai, não era bem isso. E agora, ninguém conseguia parar a deusa. Uma vez que ela entrou nesse transe de destruição, ela era implacável, era impossível parar esse movimento. Então, eles tiveram que ser muito inteligentes. E aí, o que eles fizeram? Mandaram fazer ocre, mandaram sacerdotes de Heliópolis moerem ocre que vinha da ilha de Elefantina e adicionar a cerveja que era preparada por mulheres
Foram 7.000 jarros de cerveja preparados por mulheres, adicionados de ocre, tingidos de vermelho para parecer sangue, que eles derramaram num campo para onde Sekhmet estava rumando, né? Então, no caminho, ela dá de cara com esse sangue, e foi estava amanhecendo o sol e brilhava aquele sangue no campo, aquela cerveja. E ela jurou que aquela sangue pirou, foi lá e começou a lamber desatinadamente, cai no sono, bêbada, e sossega. E aí eles conseguem falar com ela, ela se adocica depois da bebida, ela se acalma, e aí é possível conversar com ela. Ela nem enxerga mais. Outra característica que aparece nesse mito, esse mito, na verdade, está no livro da Vaca Celestial, que é uma coleção de feitiços das tumbas da realeza do Novo Império. Então, nesse feitiço, nesse mito que está dentro desse livro da Vaca Celestial, fala que ela, quando está bêbada, ela nem consegue mais enxergar os humanos, né? E ela para de enxergar esses que ela tem que dominar ou matar, enfim, dentro da ordem que ela tinha recebido. Ela retorna para casa e ela não é nem punida, nem xingada, nada pelo pai dela. Ela é bem recebida, recebe boas-vindas e ela está esvaída de toda a raiva. Então, esse mito da destruição da humanidade explica o afastamento dos humanos e dos deuses. Não sabendo lidar com os humanos, Ra manda matar todo mundo. Daí ele desiste. Aí precisa ser muito esperto para comparar a fúria que ele mesmo colocou em movimento. Ele consegue parar, perdoa os humanos, perdoa a filha, nem tem como xingar ela estava cumprindo ordens, né? E esse mito também fala de dar espaço, tem a ver com, dentro da mitologia egípcia, ele vai dar espaço para uma nova geração de deuses e depois dos reis que vão reger o Egito. Ele fala das consequências de agir por impulso, né, esse mito, e também dessa filha que sai cumprindo ordens do pai sem questionar. Então, acho que ali a gente tem um ensinamento de Sekhmet dentro desse mito, porque ela sai às cegas cumprindo essa ordem, e é tomada pela fúria que nem era dela original, e ela vai e faz às cegas aquilo até que precisa desse truque para poder parar essa fúria que foi colocada em movimento. Quantas vezes nós colocamos uma fúria maluca em movimento, como de forma completamente indevida, e depois a gente não consegue parar, né? Então, acho que ela tem um tanto a nos ensinar sobre o que acontece com essa ação desvairada por impulso. Tem um outro mito dela que é menos conhecido, que é o do afastamento da deusa, ou o retorno da deusa afastada, que reflete a forma como o caos toma conta do Egito durante os períodos intermediários entre os impérios, como se a deusa desse as costas para a nação, até que a ordem fosse restabelecida no período histórico seguinte, quando o rei e a deusa, então, regressam. O mito apresenta diferentes versões de quem vai tentar buscar ela. Ela vai embora. E aí alguém vai lá tentar buscar. E ela tá furiosa porque ela se desentendeu com o pai dela. Então ela vai embora e alguém vai lá tentar acalmar. Ra tem saudade, quer a filha de volta. E o Egito também sente a falta dela e está padecendo porque Sekhmet não está. Tot é um dos que convence que ela retorne falando da importância do retorno dela e das honrarias e dos presentes que estarão esperando por ela quando ela retornar. Então, ela se banha no Nilo antes de voltar e se acalma. E quando ela se banha, as águas saem vermelhas. E vermelha era a cor da água quando vinha cheia do Nilo, que anuncia o período de fertilidade da terra. Primeiro vinha as cheias, aí o Nilo esvaziava e a terra ficava fértil. E essa primeira água que vinha vermelha. Então, a história contava que era porque Sekhmet estava se banhando e ela ia voltar para a cidade, né? Ia voltar para a civilização. E ela retorna, então, de banho tomado, graciosa, gentil, doce. E em cada cidade, ela é saudada por músicos, por banquetes, por dançarinos, por festivais. É só alegria e muita arte nessa saudação para ela. Então, ela também é uma deusa ligada às manifestações artísticas, ligada à graciosidade, à beleza, ao êxtase por conta da bebida, né? E de poder se entregar para a festa, para a festividade. A dualidade é uma coisa constante no Egito, porque eles têm o norte e o sul do Egito, o baixo e o alto Egito, né? Eles também são divididos em leste e oeste pelo Nilo, então eles têm um entendimento da necessidade de equilíbrio.
E os dois aspectos dela, como curadora e destruidora, podem parecer contraditórios, mas eles, na verdade, são complementares e necessários para a manutenção da vida. Pois dentro do nosso próprio processo vital, a gente tem morte o tempo inteiro. Se células não morrerem, outras novas não vêm. Na natureza, se a árvore segurar as folhas, o que acontece? É impossível. Então, é preciso esse processo sempre da destruição de algo para que outra coisa possa surgir. Sekhmet, então, ela é emparelhada com Hathor e com Bast, como se fossem aspectos mais gentis dela. Existem textos antigos que veem esses pares, ou esse trio, como diferentes aspectos de uma mesma deusa, mas elas também aparecem como deusas separadas. Na minha experiência, elas são deusas separadas. Cada uma tem um parentesco, mas cada uma existe por si só. Elas não fica trocando de rosto, digamos assim, na minha experiência, no meu entender. Os mitos, é importante lembrar que eles não precisam ser factuais para serem verdadeiros. A gente tem que parar de querer literalizar todas as coisas, porque esmiuçar um mito é acabar com a poesia da existência. Os deuses não precisam se encaixar precisamente nas definições para caber na nossa pequenez humana. Eles são deuses. Então, todas as versões de um mito são verdadeiras. E um mito precisa ter múltiplas versões, senão ele não se constitui como um mito, porque justamente ele tem diferentes ângulos e cada ângulo traz um entendimento, um aprendizado. Tem um autor que diz, alguns autores que falam que o ser humano sonha e o sonho coletivo é um mito. Sekhmet, então, é casada, ela é parceira de Ptah e o filho deles é Nefertem. Ela é uma deusa especificamente chamada para situações de cura física. E ela é muito eficaz com pestes e epidemias. Ela era considerada a responsável por causar e infligir esses males e, portanto, a melhor divindade a ser chamada para prevenir e curar. Diferente do poder de curar e restaurar em si, né? Ela, na verdade, puxa de volta os demônios. Não é que ela restaure o teu corpo, é como ela retira, ela extirpa de ti o que está te causando o mal e assim promove a cura. Ela era chamada de Senhora da Pestilência, esse era um dos epítetos dela, e provocava muito medo em todos, inclusive no faraó. Porque, claro, se ela é comparada com o sol fortíssimo, que mata a vegetação, seca a água e traz infelicidade, né? Há que se ter medo dessa figura, né? E as epidemias eram descritas como um vento mau, o bafo dos emissários de Sekhmet. Olha só. E os emissários dela eram considerados em número de 7 ou então 12, e eles realizavam essas punições divinas. Todos os templos conduziam ritos formais para apaziguá-la e conter as epidemias. Os feitiços estão documentados nos livros do último dia do ano. E o objetivo era que ela voltasse a ser benevolente e lutasse contra a pestilência. Um dos chamados para ela dizia assim: ó Sekhmet, vós que amais a justiça, guarda, protege, evita os contágios, toda febre, toda pestilência, toda amargura, toda impureza, toda doença, contratempos, problemas e coisas ruins. Que teus assassinos retrocedam, que sua brisa não me alcance. Mas é interessante observar que mesmo ela trazendo também essas coisas ruins, ela jamais era vista como maligna. Ela era apenas entendida como perigosa. E magos chegavam a se dizer filhos dela, para serem poupados desses males. O aspecto de cura é bem importante, embora interessantemente, no Brasil as pessoas sempre conheçam mais Sekhmet pelo aspecto da destruição, mas quando eu conheci ela nos Estados Unidos, que era onde eu morava quando eu entrei em contato com ela e tal, dentro do grupo que eu participava lá em 2003, sempre era entendida como uma deusa de cura, da cura do Egito. A medicina sempre foi muito ligada à magia para os egípcios. Um papiro antigo dizia que a magia é eficaz junto da medicina e a medicina é eficaz junto da magia, ou seja, elas andavam emparceiradas. A magia era parte da vida para os egípcios, ela era usada em ritos religiosos formais, considerada parte integral da medicina em todos os níveis e usada pelo povo para proteção e para cura. Uma das coisas que eles faziam era rezar sobre um pedaço de pano que depois era usado em torno do pescoço como proteção. Essa era uma das maneiras que era feito um ritual para Sekhmet pedindo essa proteção e essa cura.
Por conta dos atributos curativos ligados a Sekhmet, ela era a patronesse dos médicos. Todas as pessoas de medicina do Egito eram dedicados a Sekhmet. E toda doença contagiosa era tratada por sacerdotes dela. Ser sacerdote de Sekhmet era sinônimo de ser médico. Eles trabalhavam em templos curando, e esses templos eram quase como complexos hospitalares, digamos assim, em épocas muito remotas, mas eles tinham uma ala onde ficavam os doentes que estavam sendo tratados, né? Tinha realmente como internação, vamos dizer assim, né? E esses sacerdotes, então, ficavam trabalhando nessas curas, ficavam ensinando e também compilando textos nesses templos. E eles tinham a capacidade de ler as energias do paciente com as mãos para entender o que é que afligia. A maior parte dos registros apresenta esses médicos como homens. Mas há algumas informações de registros também que mostram que haviam mulheres médicas. Não há registro acadêmico da expressão sacerdotisas de Sekhmet. Mas eu não sou a única das pessoas que têm contatos nos planos interiores e existiam mulheres que tinham essa função, talvez não no mesmo escalão, mas devidamente dedicadas e trabalhando nos templos como sacerdotisas. Há evidências também que alguns dos sacerdotes eram especializados em medicina veterinária, porque a criação de rebanhos era uma atividade econômica, obviamente, muito importante. Então, os momentos legais de chamar, ela é muito ligada à liminalidade. Então, o amanhecer, o meio-dia, o anoitecer, a meia-noite, a virada do ano. Todos esses momentos é como se o véu que divide os mundos fica quase inexistente. Então, não é nem um véuzinho, ele fica a caminhos abertos, né? Então, é uma maneira muito fácil da gente acessar forças, mas também momentos perigosos em que o caos pode se apresentar. Então, Sekhmet era chamada nesses momentos e a grande celebração coletiva para ela era no primeiro dia do ano, que anunciava a inundação do Nilo, que para nós corresponderia mais ou menos ao 21 de agosto, segundo o que eu andei pesquisando. Porém, acho que a gente pode celebrá-la na nossa virada do 31 de dezembro para 1º de janeiro, que é o nosso calendário, que é o que faz diferença para nós, no nosso tempo. Então, caberia muito bem fazer uma celebração para ela também ali. No Egito, os dias que antecediam essa virada do ano deles eram muito tumultuados e cheios de prece e louvores para a proteção, especialmente do faraó. Ela é selvagem, ela é feroz, mas, em contato com a civilização, com a presença de música, dança e bebida, ela se pacifica e fica benevolente. E isso, então, como eu falei do mito antes, tinha uma ligação com a chegada das inundações do Nilo, que vinham vermelhas e violentas, que arrasavam propriedades, afogavam animais e até pessoas, mas depois se acomodava, ficava benevolente, promovia fertilidade para a terra e um meio de navegação. A oferenda da bebida. Existia vinho no Egito, mas era uma bebida rara, você tinha que ser muito fino, tá no alto escalão egípcio para ter acesso ao vinho, essas videiras que foram levadas para lá em 3.200 antes da nossa era, tá? Então, vinho, sendo raro e tendo cor de sangue, era oferecido a Sekhmet. Mas a oferenda mais tradicional para ela é cerveja, e especialmente por conta do mito da destruição da humanidade, cerveja vermelha. Então, sempre que você conseguir uma Red Ale ou uma cerveja com a cara avermelhada, cai bem e é o que ela mais gosta. Eu nunca vi ela se interessar de fato por vinho, mas uma cerveja, oh, well. Essa deusa gosta e aprecia a sua cerveja vermelha. Ela responde muito bem, é uma oferenda que não tem erro, tá? Então, a bebida, a oferenda da bebida é entendida como uma forma de comunhão com a divindade, já que ela foi pacificada pela bebida, né? Então, a favorita dela, por conta disso, é a cerveja vermelha. Tem uma frase também encontrada nesses escritos. Bebida e libações, desculpa. Bebida e libações para o cada senhora das duas terras, Sekhmet de Sahuri, que sejas poderosa através dela. Como é doce o sabor ao olfato da líder de todos os deuses, Sekhmet feliz.
Esse é um dos inscritos que foi encontrado a respeito da oferenda de bebida para ela. Beba, que seu coração se alegre, que sua fúria seja removida de sua face. A bebedeira causada para outros deuses pode até trazer confusão, mas a bebedeira dada pela deusa do olho traz paz, traz benevolência, porque ela é, no fundo, uma deusa benevolente. A bebedeira era considerada um estado de êxtase em honra da deusa. Então, veja, os festivais com a bebida eram uma oportunidade permitida pela deusa para exagerar total na dose etílica. Jarros de vinho eram ofertados a Hathor e consumidos por todos como uma oferenda reversa, não ficavam só para a deusa, todo mundo bebia. Tem uma pichação da 19ª dinastia que diz assim: assim bêbados paramos diante de ti, Sekhmet de Sahuri, e anunciamos nossos pedidos. Ou seja, ela é uma deusa que você pode abordar bêbado, pelo visto. Eu não costumo fazer isso, eu bebo depois do ritual, mas eu acho que era um hábito do povo lá, pelo menos da região de Sahuri, abordar a deusa dessa forma. A religião era vivida pelas pessoas comuns no dia a dia em pequenos santuários, porque a religião oficial do Estado oferecia muito poucas opções alternativas para participar. Eram só os festivais e as procissões para as pessoas comuns, né? As pessoas às vezes compravam doações de objetos que deixavam no templo e também usavam muitos amuletos. Sekhmet em si não tinha templos só dela. Ela tinha sempre santuários dentro de templos dedicados a outros deuses. Ela dividia muito templos com Hathor, com Mut e também Ptah. Os templos eram modelos cosmológicos da criação. E os templos associados à deusa do olho tinham lagos junto deles, numa forma mais ou menos de ferradura ou de uma lua crescente, e eram chamados de Isheru. Os Isheru eram usados em rituais de pacificação, onde os sacerdotes apagavam tochas na água para mostrar esse fogo se arrefecendo, né? Se acalmando, essa fúria da deusa. No reino de Amenhotep III, as estátuas dela tiveram sua maior produção. Algumas contagens dizem que tinha de 730 a 1000 estátuas. Só no templo de Mut tinha 572 originalmente. E acredita-se que não era só o amor do faraó por ela, mas que ele encomendou esse número imenso para proteger o rei e o Egito de desastres naturais e de doenças em resposta a uma série de pragas e para evitar futuros terrores. Então, eles investiam muito, existe muita estátua de Sekhmet espalhada em diversos museus do mundo, inclusive a gente encontra, porque se produziam demais, por conta de colocar ela quase como uma barreira de proteção na entrada das cidades. Alguns entendem que elas estavam alinhadas como soldados prontos para uma batalha, essas 572. Outros que a coleção representava um mapa do céu e um calendário ritual, que cada estátua dela representaria uma estrela, ou seja, um sol. Essa é outra ideia que estão tentando entender o porquê dessas estátuas e qual era o posicionamento delas. E outros ainda discutem que o número delas era 365 e corresponderia a cada dia do ano solar. E aí essa ideia de que tinha 730, isso é o dobro, né, de 365. Talvez representando o poder dela sobre cada dia e cada noite. Alguns grupos de estátuas vêm sendo encontradas desde 2005 enterradas. Essas descobertas acreditam que as estátuas foram enterradas quando o templo ou colapsou ou foi abandonado. E eram estátuas demais para redistribuir. E elas podem ter sido consideradas inadequadas ou em más condições para se utilizar, e também pela própria força de medo e espanto que ela causava. Não era fácil você botar uma estátua de Sekhmet em qualquer lugar, né? Mas é curioso que elas foram enterradas e agora as estátuas dessa deusa solar estão de novo reencontrando a luz. Elas já viajavam no Egito, essas estátuas, e hoje elas estão em vários museus pelo mundo. O Museu Britânico tem 37 no total, mas exibe apenas 6 dessas. O Museu de Turim tem uma bela coleção de 22 Sekhmets, e uma delas esteve no Brasil esse ano, e muita gente conseguiu ver em Rio, ou numa breve passagem por São Paulo, antes de fechar o CCBB. O Louvre tem uma linda coleção, também o Met, né, o Metropolitan de Nova York, tem umas 3 ou 4 num salão imenso, que tem um templo egípcio. No século XX, há notícias de estátuas do templo de Ptah
sendo destruídas por moradores locais supersticiosos, com medo que fosse fazer mal aos filhos. Faz parte do que passou a acontecer quando o paganismo foi decretado ilegal e as imagens de todas as divindades foram entendidas como malignas e se tornando um alvo de vandalismo. No templo de Ptah, em Karnak, tem um santuário com ela. Eu não conheço, ainda não fui ao Egito. E dizem que é impressionante. Todos os relatos que eu leio sobre isso, ou escuto, é que as pessoas registram vários fenômenos luminosos muito curiosos acontecendo ali. Então, dizem que são fótons, tem orbes nas fotos, tem raios de energia que aparecem nas fotografias. E é uma salinha fechada, mas no topo tem uma abertura. E aí tem um horário do dia em que o sol se coloca diretamente, né, entra os raios exatamente naquela abertura do topo, e é isso que acontecem coisas muito interessantes dentro deste santuário. Existe hoje um templo ativo e contemporâneo no mundo, que fica no deserto de Nevada, nos Estados Unidos, e tem uma sacerdotisa residente. E se descobrir filho de Sekhmet, ou querido por Sekhmet, ou como cada um quer entender dentro daquilo que pratica, né? Descobrir que você é abençoado e recebido por ela, é uma sensação, na verdade, de um amor maternal, de proteção e apoio. Não tem nada de terrível. Não tem nada de terrível. É absolutamente uma mãe muito poderosa. Ela tem esse tipo de proteção. É uma leoa, né? Então, entenda que tem muitas faces, de fato, essa deusa. E a outra coisa que eu já vi gente falando, achando que quem é filho de Sekhmet é da pá virada, porque ela é braba, né? E os filhos dela, então, tipo, também seriam da pá virada. Ela é a grande defensora de Ma'at. Ela é a grande defensora de todo o equilíbrio e da ordem, da deusa do equilíbrio e da ordem do Egito, que era uma coisa muito importante para eles, a existência de Ma'at, dessa harmonia. E então, os filhos de Sekhmet, primeiro de todos, têm que manter essa harmonia, têm que manter a ordem. Então, especialmente os filhos dela, não podem fazer nada fora da linha, nada da pá virada, porque ela vem com tudo. Mas o que é interessante também é que, por exemplo, beber em ocasiões e festividade, isso não é considerado nada da pá virada, isso não tem nada a ver com esse conceito de pecado, de prazeres e coisas que a nossa sociedade monoteísta de hoje tem. Então, não é por aí o que ela vai punir da pessoa, mas as ações que vão contra a harmonia e a ordem, sem dúvida nenhuma, ela vai punir, principalmente, primeiro, nos seus próprios filhos. Quais são os alimentos e bebidas, então, que se oferecem para ela? Cerveja vermelha, carne, tradicionalmente seria ganso ou antílope, mas você pode oferecer alguma coisa de carne. Eu ofereci só uma vez, não costumo, eu sou vegetariana, então ela sabe, não vou oferecer carne. Eu tenho gatos em casa, imagina se eu botar uma carne no altar, aí sim. Acácia, flores, papiro e talvez vinho, mas eu não reforçaria essa ideia de oferecer vinho, porque ela não dá muita bola. O negócio dela é a cerveja vermelha mesmo. E flores, pode ser de qualquer cor, elas podem ser vermelhas, mas flores do campo, flores amarelinhas com lilazinho, com branquinho, ela adora. E tem um porquê que eu descobri mais adiante, falando depois com um amigo que também estuda, que na verdade estuda quemetismo. Mas, enfim, pode dar flores coloridas, a cerveja vermelha, vela vermelha, incenso de canela, essas coisas também ela aprecia bastante. E eu falei que eu ia convidar vocês para um ritual, né, junto com para criar um pequeno ritual para ela, e eu vou fazer isso num outro vídeo para não ficar absolutamente longo demais. E só queria encerrar, então, indicando um pouquinho de leituras sobre Sekhmet. O primeiro livro que eu conheci chama-se The Goddess Sekhmet, do Robert Masters. É um livro que está hoje só em Kindle, porque é difícil de achar ele impresso. Tem livros de compilação de coisas de poesia escrita para ela. Um deles é essa antologia do Heart of the Sun. Um outro é Sekhmet, Transformation in the Belly of the Goddess, da Nikki Scully, que organizou. E tem esse aqui, que é da editora Avalônia, Sekhmet e Bastet, The Feline Powers of Egypt. Esse é um bom livro também, com muita fonte histórica. E que mais? E tem um livro que eu gosto, que é de ficção, que se chama Sekhmet's Bed, a Cama de Sekhmet, né? E vai falar a história de Hatshepsut, que é
a Faraó mulher que o Egito teve e que era adoradora e abençoada por Sekhmet.